Olá, concurseiro, tudo bem? Estamos aqui agora para fazer um aulão gratuito para o nosso canal do YouTube, no Estúdio Aulas, ou seja, para o Metrô DF, tá bom? Você vai fazer o concurso do Metrô DF, então você tem que ver esse aulão gratuito. Compartilhe aí na rede social, compartilhe aí aonde você quiser por e-mail esse link que você teve aí para assistir esse aulão, tá bom? Sou o professor Léo Matos, sou professor de informática para concurso público e nós vamos falar sobre o Microsoft Excel nesse aulão gratuito aqui, nesse aulão 0800, tá bom? Quando a gente fala do Microsoft Excel, gente, no concurso do Metrô DF, ele pode estar tanto na parte específica como também na parte básica. Então você tem que pegar o seu edital nesse momento e analisar aonde o Excel está. Se ele estiver na parte específica, ele tem um peso ainda maior para a sua prova, tá bom? E se ele estiver na parte básica, não vai estar explícito na parte básica Microsoft Excel. Vai estar lá aplicativos usados no escritório, tá bom? Então pode cair Excel tanto na parte básica quanto na sua parte específica. Analise o seu edital. O que nós vamos aprender nesse aulão são as funções, ou seja, as fórmulas mais complexas que podem cair na nossa prova, tá bom? Então nós vamos analisar função por função e saber como resolver essa função quando chegar lá no dia da nossa prova, ok? Quando a gente fala de funções, gente, de fórmulas, é um pré-requisito que você saiba o quê? Saiba trabalhar com intervalos, com endereços. Então, se isso é um pré-requisito, vamos fazer aqui uma explicação básica a respeito de intervalos, a respeito de diferenças de argumentos, enfim. Então, vamos lá. Quando a gente fala de funções, nós temos que ter a ideia de que toda função começa com sinal de igual e toda função tem um nome, tá bom? Todas as funções que nós temos no Excel, ela possui um nome. Só para deixar mais claro, existem dois tipos de fórmulas no Excel. Existem as fórmulas sem funções, que são fórmulas que utilizam apenas operadores aritméticos de soma, subtração, divisão e enfim. Mas também temos as fórmulas com funções. O nosso objetivo aqui nesse aulão é visualizar como funcionam as funções, não as fórmulas sem funções. Então nós vamos falar das fórmulas apenas com funções. E toda fórmula que tem função, ela possui um nome. Esse nome é o nome da função que você quer utilizar no Excel. Existem funções pré-definidas, que são aquelas funções que vocês encontram dentro do Microsoft Excel, como soma, média, máximo, mínimo, e existem as funções que vocês podem criar caso não encontre a função de seu interesse. Por exemplo, no Excel nós temos uma função para somar, mas não temos uma função para calcular o imposto de renda, por exemplo. Então eu teria que criar uma função imposto de renda caso eu queira utilizar essa mesma. Tudo bem? E para criar uma função, nós utilizamos uma linguagem de programação, tem que ser nerds, porque eu tenho que saber uma linguagem de programação chamada de Visual Basic for Application, ou seja, conhecida no mercado como VBA. VBA quer dizer Visual Basic for Application. Então não é qualquer um que vai criar uma função, tem que ser muito nerds, porque tem que saber linguagem de programação. Tudo bem? Mas vamos voltar para cá. Então as funções possuem um nome, depois possui um parênteses, toda função tem parênteses, e dentro dos parênteses vem o que a gente chama de argumentos. Professor, o que são os argumentos? Os argumentos, gente, são os valores. Então, eu coloco aqui soma. Somar o quê? Os valores que estão dentro dos parênteses, ou seja, os argumentos. Existem funções que necessariamente devem ter argumento. E existem funções que não necessariamente têm que ter argumento. Depois eu vou explicar para vocês isso mais para frente, tá bom? Então, vamos lá. Se a função tem um nome e dentro dos parênteses tem os argumentos, e os argumentos são os valores, como é que eu vou montar uma função? Por exemplo, se eu chegar aqui e usar a função soma, somar o quê? Somar os valores que estão dentro dos parênteses, ou seja, os argumentos. Os argumentos, eles podem ser expressos de duas formas. Nós podemos usar o argumento com 2 pontos,
e nós podemos usar os argumentos com ponto e vírgula. Então, o argumento pode ser com 2 pontos ou pode ser com ponto e vírgula. Quando o argumento utiliza os 2 pontos, nós estamos falando de intervalos. Os 2 pontos significam intervalo. Isso quer dizer que quando eu coloco os 2 pontos, eu estou querendo fazer a soma de A1 até A4. Tanto é que eu recomendo meus alunos, quando aparecem uns 2 pontos, ler como até, para facilitar. Então isso aqui quer dizer soma A1 até A4. Ou seja, está somando o intervalo entre todos os valores que estão do A1 até o A4. Quando eu tenho o ponto e vírgula não significa intervalo. O ponto e vírgula ele é um separador de argumentos ou separador de valores. Nesse caso aqui, ele está separando o valor que está no A1 e o valor que está no A4. Por isso que eu falo para os meus alunos, sempre que tiver o ponto e vírgula, você pode ler como E, para facilitar o entendimento. É a soma de A1 até A4. É a soma de A1 e A4. Perceba que aqui, quando eu falo A1 até A4, eu estou falando de todos os valores que estão entre o A1 e o A4. Então, a gente teria a soma do A1, do A2, do A3 e do A4. Porque eu falei A1 até A4. E nesse de baixo é A1 e A4. Então, nesse de baixo, eu só teria a soma do A1 e do A4. Então, é muito importante saber a diferença entre os 2 pontos e o ponto e vírgula, porque isso é necessário, não só para você acertar as questões da prova, mas também necessário no seu dia a dia. Tudo bem? Então, vamos observar melhor isso que eu fiz aqui na prática, tá bom? Vamos observar melhor isso aqui na prática, para você entender como é que funciona realmente. Vamos lá, eu vou agora para o Microsoft Excel. Eu vou aqui para a tela do Microsoft Excel e aqui eu encontro uma planilha para trabalhar da maneira que a gente aprendeu os argumentos. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, igual soma, abre parênteses, A1, 2 pontos, A4. Eu estou usando o que, gente? Intervalos. Nesse caso do intervalo, eu estou falando somar do A1 até o A4. Olha aqui, ó. Somar A1, A2, A3, A4. Então, se eu somar A1 até A4, eu vou somar o 10. Se você olhar aqui no A1 está o 10, no A2 está o 5, no A3 está o 3 e no A4 está o 2. Então, ó, soma 10, 5, 3 e 2, o resultado vai ser 20. 10 mais 5 mais 3 mais 2, resultado 20. Então, perceba, ele está somando tudo, ó, A1 até A4. Se eu der um Enter, o resultado vai ser 20. Agora, se eu trabalho com um ponto e vírgula, só visualizando melhor, olha lá, se eu trabalho com um ponto e vírgula aqui, aí eu estou falando para somar só o A1 e o A4. Então, no caso, somando A1 e A4, A1 é 10, A4 é 2. Logo, o resultado é apenas 12. Essa é a diferença de usar argumentos com 2 pontos e argumento com ponto e vírgula. Para a gente aprender as funções complexas, nós também temos que saber usar o argumento intervalo de maneira correta. Nós temos intervalos de forma vertical, horizontal e diagonal. Esse que nós vimos, que é do A1 até o A4, desta maneira aqui, é o intervalo que nós chamamos de intervalo vertical. Porém, nós temos um intervalo assim também, ó. Se eu quero pegar do A2 até o C2, esse tipo de intervalo é o que a gente chama de intervalo horizontal. Perceba, eu teria que colocar a função que eu quero utilizar, no caso aqui a soma, e informar o primeiro desse intervalo até o último. Então, A2 até C2, sempre pegue o primeiro e o último. A2 até C2. Certo? Além do intervalo horizontal e vertical,
nós também temos um intervalo diagonal, que é um intervalo desta maneira. No intervalo diagonal, nós temos que olhar quem é o primeiro e quem é o último do intervalo, e olhando de forma diagonal. Por isso que é chamado de diagonal, porque eu pego do primeiro até o último, entra todo o quadrante que envolve o primeiro e o último. Nesse caso, ó, se eu quisesse somar todos esses valores selecionados, eu colocaria a função para somar, informaria o primeiro, que é o B2, 2 pontos o último, que é o C4. Então, ó, B2 até C4 é o intervalo para pegar todos esses valores que estão selecionados. Esse tipo de intervalo é o intervalo diagonal. Então, o segredo é sempre olhar o primeiro e olhar o último, e colocar esses endereços com 2 pontos no meio entre os dois, tudo bem? Então tem que lembrar intervalo vertical, intervalo horizontal e intervalo diagonal, sempre pegando o primeiro e o último, beleza? Então tivemos aqui a explicação do que são argumentos com intervalos e argumentos com o ponto e vírgula. Agora fica mais fácil a gente entender as funções que nós vamos aprender. Um outro pré-requisito que a gente tem que saber é que existem funções que precisam ser expressos um argumento e existem funções que precisam ser expressos com mais de um argumento. Vamos ver um exemplo? Existe uma função, por exemplo, chamada de máximo. A função máximo, ela pede na sua escrita, na sua sintaxe, o argumento intervalo. Então a função máximo, ela só me pede um argumento, ou seja, o intervalo. Então quando eu for montar essa função, basta eu colocar igual máximo e o intervalo para encontrar o máximo. Lembrando que a função máximo é para encontrar o maior valor. Da onde, professor? Daquele intervalo. Exemplo, vamos aqui exemplificar. Vamos imaginar que nós temos essa tabela aqui. Letra A, coluna B, linha 1, linha 2. 10, 5, 3, 2. Se eu quero usar a função máximo aplicada a essa tabela, vamos lá, ó, igual, máximo, abre parênteses, quero pegar toda essa tabela, eu vou informar quem é o primeiro e quem é o último desse intervalo diagonal, ó. Primeiro e último vai entrar esse quadrante inteiro. A1 até B2. Máximo de A1, 2 pontos, B2, fecha parênteses. Perceba que o argumento que eu usei aqui foi o intervalo. Apenas o intervalo. Quem é o maior valor de A1 até B2? O maior valor de A1 até B2 é o 10. O resultado dessa função seria 10. Professor, mas essa função não é complexa? Sim, nós estamos aprendendo apenas os pré-requisitos necessários para a gente aprender as funções complexas. Não adianta você chegar a querer saber fazer uma função complexa se você não sabe nenhuma função básica. Entende? Então isso aqui é um pré-requisito. Então existem funções que pedem apenas um argumento, que aqui nesse caso seria o intervalo. A função soma só pede um argumento, a função máximo só pede um argumento, a função mínimo, que é para encontrar o menor valor, só pede um argumento, a função média, para encontrar a média aritmética, só pede um argumento. Agora existem funções que pedem mais de um argumento. Exemplo. Enquanto a função máximo encontra o maior valor, nós temos uma função que muitas pessoas desconfiam dela, que é chamada de função maior. A função maior existe, viu, gente, na hora da prova. Igual maior. Essa função existe. Porém, ela é uma função diferente da função máximo. A função máximo ela é usada para encontrar apenas o maior valor.
A função maior, ela me pede 2 argumentos, porque ela me pede, na hora da sua escrita, o intervalo, ponto e vírgula, a posição, para poder, por exemplo, encontrar o maior valor. Aí você vai falar, professor, então quer dizer que ela pede 2 argumentos. Exato, ó. Argumento 1, argumento 2. Se você coloca essa função apenas com o argumento 1, ela não vai funcionar. Ela é uma função que necessariamente tem que colocar os 2 argumentos. Agora, para que serve essa função? Essa função, ela serve para encontrar o maior valor de um intervalo. Só que você, diferente da função máximo, pode dizer qual é a posição do maior valor que você quer. Se você quer o segundo maior valor, se você quer o terceiro maior valor, se você quer o quarto maior valor, você pode usar assim, por exemplo, ó, igual maior, intervalo aqui para pegar tudo, A1, 2 pontos, P2, que vai pegar todo esse intervalo aqui, intervalo diagonal, ponto e vírgula, qual é a posição? 2. Aqui, por exemplo, eu estou falando Excel é para encontrar o maior valor desse intervalo, mas não o maior, eu quero o segundo maior. Então, o primeiro maior é o 10. E quem é o segundo maior? É o 5. Então, portanto, o resultado dessa função seria 5. Então, diferente da função máximo, que encontra apenas o maior valor, a função maior, ela me permite escolher qual é o maior valor que eu quero. Aí eu coloco exatamente a posição dele aqui. O segundo maior valor, se fosse o terceiro, eu colocaria 3. Se fosse o quarto, eu colocaria 4. Ou seja, é uma função que me pede 2 argumentos. Então, fique claro para vocês que existem funções que pedem um argumento e existem funções que pedem mais de um argumento. As funções complexas que nós vamos aprender são exatamente as funções que pedem mais de um argumento. Porque as funções que pedem apenas um argumento, elas não são complexas, elas são funções bem simples. Então, qual é a primeira função complexa que nós vamos aprender? A função complexa que nós vamos aprender agora, ela não é tão complexa assim, porque você aprende facilmente e é uma função muito utilizada no dia a dia de quem trabalha com Excel. Nós vamos aprender nesse momento a função chamada de função se. Tudo bem? A função se serve para quê? A função se, nós chamamos ela de função condicional. Função se é uma função condicional. Vamos colocar aí no caderno. Função condicional. Essa função condicional, ela testa uma condição. Se a condição for verdadeira, ele faz o cálculo do verdadeiro. E se a condição for falsa, ele faz um cálculo do falso. Então nós podemos dizer que a função se testa uma condição, por isso é chamada de função condicional, e retorna verdadeiro ou falso. A escrita dessa função se, como ela deve ser montada no Excel, é assim, igual se, abre parênteses, aqui no início eu tenho que colocar a condição que eu quero testar, ponto e vírgula, depois vai vir o valor verdadeiro e depois vai vir, no final, o valor falso. Então o Excel testa a condição, se a condição for verdadeira, ele faz o cálculo do verdadeiro, e se a condição for falsa, ele faz o cálculo do falso. Logo, essa função, perceba, ela tem 3 argumentos. E quem está separando esses argumentos? O ponto e vírgula. O ponto e vírgula está sendo usado para separar os argumentos. Então, quando essa função for montada no Excel, ela deve ser montada dessa seguinte maneira. A condição no início, o valor verdadeiro e depois o valor falso. O Excel vai testar aqui
Se for verdadeiro, ele faz o que está aqui, e se for falso, ele faz o que está aqui. Vamos aplicar essa função na prática agora. Vamos lá, mas tem que lembrar dessa escrita, viu, gente? Essa escrita é exatamente obrigatória para que você entenda como a função se funciona no Microsoft Excel. E se a função se cair na sua prova, um monte de gente vai se. Um monte de gente vai se ferrar. E vocês vão se dar bem, porque vocês estão vendo esse aulão aqui para o concurso do metrô. Vamos lá, eu vou direto para o Excel. Vamos aqui para a planilha exemplo 2, que eu já deixei pronta para a gente aprender a aplicação prática dessa função. Lembrando aqui que a função condicional eu vou utilizar exatamente quando eu quero testar uma condição. Aqui eu coloquei alguns nomes bem comuns, né? Osfonso, Tiburtino, Esfenildo e Burocicláudio. E as médias de cada aluno. O resultado aqui é para saber se ele está aprovado ou reprovado. Lembrando que o aluno está aprovado ou reprovado de acordo com a sua média. Se sua média for a que a escola pede, ele está aprovado, senão ele está reprovado. Então é uma condicional. Então imagine que a média da escola seja 7 e eu queira testar o Osfôncio se ele está aprovado ou reprovado. Quero testar se o Osfôncio está aprovado ou reprovado, eu vou usar a função se. Igual se, abre parênteses. Nós aprendemos que no início nós temos que colocar a condição que vai ser testada. Qual é a condição para o Osfôncio estar aprovado? É se a média dele for maior ou igual a 7, que é a média da escola. Então eu vou pegar o endereço da média dele e vou testar se é maior ou igual a 7. Então, ó, B2 maior ou igual a 7 é a condição que eu quero que o Excel teste. Excel, pega o B2 e verifica para mim se é maior ou igual a 7. Ponto e vírgula. O que vem depois da condição? O que vem depois da condição? Vem o valor verdadeiro, não é isso? Você tem que dizer, Excel, se essa condição que você testar for verdadeira, eu quero que você faça o que eu vou colocar aqui. Então, se for maior ou igual a 7, o aluno está aprovado, não é isso? Então, eu vou escrever aqui o que eu quero que o Excel faça. Eu quero que ele coloque na célula AP. Eu poderia escrever o que eu quero que ele escreva na célula. E como é um texto, o texto deve estar entre aspas. Eu pedi para ele colocar AP, mas poderia ser aprovado, poderia ser cabeção, pode ser o que eu quiser que ele escreva na célula. Mas aqui eu coloquei AP. Então, se isso aqui for verdadeiro, vai fazer isso aqui. E se for falso, se não for maior ou igual a 7, eu quero que escreva RP. Então, nesse caso aqui, eu montei a função se para testar essa condição. Se essa condição for verdadeira, ele vai escrever AP, e se ela for falsa, ele vai escrever RP. O Excel vai pegar o 6,5, vai testar, vai ver que não é maior ou igual a 7, vai ver que essa condição está falsa e vai retornar o RP. Dou um Enter, olha lá, RP é o resultado da primeira função. Eu teria que fazer função por função, mas a gente sabe que não precisa, né? Basta clicar na primeira, que está com uma função, copiar essa função para as demais células. Pode ser copiando e colando, ou pode ser usando esse quadradinho, que na nossa prova não vai cair quadradinho, é chamado de alça de preenchimento. Se eu arrastar a alça de preenchimento para baixo, automaticamente ele pega o conteúdo da fórmula e passa para as demais. E vamos ver como é que vai ficar. Peguei aqui, arrastei a alça de preenchimento, automaticamente ele já me deu qual é o resultado desse aluno, o resultado desse aluno, o resultado desse aluno. Então aqui eu mostrei a aplicação prática, porém não é assim que costuma cair nas provas. Eu só mostrei para você para que serve a função se. Agora, como é que pode cair na sua prova? Vamos lá. Voltando aqui para a tela de exemplo 1. Na sua prova pode cair, por exemplo, baseado nessa tabela. Se tivesse uma função baseada nessa tabela, assim, ó, igual se, abre parênteses, vamos botar aqui direto no telão, vamos lá, igual se, abre parênteses, A1 maior que A2, ponto e vírgula, C3 mais C4, ponto e vírgula, A1 dividido por 2. Vamos lá. Preste atenção, gente.
Se cair assim, não se preocupe. É muito simples. Vamos ver como é que resolve isso aqui. Quando cair uma função φ desta maneira, você vai marcar aonde é a condição. A condição é aqui. Condição. De acordo com a escrita, aqui é o valor verdadeiro e aqui é o valor o quê? Falso. Ou seja, o ponto e vírgula está sendo a minha base para saber que aqui é a condição, aqui é o valor verdadeiro e aqui é o valor falso. Então o que eu tenho que fazer? O Excel faz o quê? Ele testa a condição. Se a condição for verdadeira, ele faz o cálculo do verdadeiro. Se a condição for falsa, ele faz o cálculo do falso. Nunca esqueça que a ordem é essa ordem não vai mudar. A ordem é condição, valor verdadeiro, valor falso. Então eu pego o A1 é 10. Maior que o A2. O A2 é 5. Faz um teste condicional. 10 é um número maior que 5. 10 é maior que 5? 10 é maior que 5? Sim, 10 é maior que 5. Então essa condição está o quê? Verdadeira, porque 10 é maior que 5. Se a condição está verdadeira, logo ele vai fazer o cálculo do verdadeiro e não vai fazer o cálculo do falso. Ou seja, ele vai fazer o cálculo do verdadeiro, por quê? Porque a condição está verdadeira. Se essa condição fosse falsa, ele iria fazer o cálculo do falso. Então o Excel testa a condição. Se a condição for verdadeira, ele faz verdadeiro, se for falso, faz o falso. Então olha aqui, 10 é maior que 5? Verdadeiro. Então vamos fazer. C3 é o número 3, mais C4, que é 2. 3 mais 2, o resultado dessa função vai ser 5. 3 mais 2, 5. Então, quando eu apertar o Enter, o resultado dessa função será 5. Por quê? Porque 3 mais 2 é 5. Vamos apagar aqui. Vamos dar um Enter para ver o resultado. Vamos lá? 5. Resultado 5. Então, gente, a função φ não é difícil de saber fazer na hora da prova. A função φ é uma função que as pessoas consideram difícil, é uma função complexa por ter vários argumentos, mas não é complicado saber o resultado na hora da prova, tá bom? Eu vou fazer mais um aqui para a gente terminar esse bloco. No próximo bloco nós vamos aprender a função PROC-V, que também é uma função complexa. Veja, para finalizar o nosso entendimento, eu vou dificultar um pouquinho mais a função φ, a ponto de que nós podemos acertar todas as funções que caírem de função φ na hora da nossa prova. Então eu vou botar aqui de novo um 10, um 3, um 2, um 5, vou botar mais uma linha aqui. Mais uma função φ resolvida, viu? Um pouquinho mais complexa essa, ó. Fiz a tabela, ó. Vamos fazer aqui uma função φ. Ó, igual φ, abre parênteses, máximo A1, 2 pontos, A4, maior que, vou botar aqui, menor que 4, ponto e vírgula, B3 mais 1, ponto e vírgula, soma A1, 2 pontos, A3. Vou botar aqui máximo de A1 até A3, porque não tem A4. Beleza. Aí você vai falar, professor, mas que diacho é isso? Essa é uma função φ com outras funções dentro dela. Nós chamamos isso aqui de funções aninhadas. Funções aninhadas, não são alinhadas. Aninhada de ninho. Uma função dentro da outra é chamada de função aninhada. Nesse caso aqui da função aninhada, eu vou resolver primeiro o máximo. Eu quero saber qual é o máximo de A1 até A3. Qual é o maior valor de A1 até A3? Quem é o maior valor de A1 até A3? Ó, A1 até A3. Quem é o maior? O 10. Então, o resultado dessa função máximo de A1 até A3 é 10. 10 é um número menor que 4? 10 é menor que 4? Vamos testar a condição. Lembrando que aqui é a condição, aqui é o que, gente?
valor verdadeiro, e aqui é o quê? Valor falso, sempre tendo com base o quê? Pontos e vírgulas. Então aqui é a condição, eu estou testando, 10 é um número menor que 4? 10 é menor que 4? Não, 10 é maior que 4, 10 não é menor que 4. Logo, essa condição está o quê? Falsa. Se essa condição está falsa, eu não vou fazer o cálculo do verdadeiro, eu vou fazer o cálculo do falso, que é uma função soma. Somar do A1 até o A3. Então, ó, somar do A1 até o A3 é somar todos esses valores. 10 mais 3, 13, mais 7, 20. Então, o resultado dessa fórmula, na hora da nossa prova, era só marcar a resposta que tivesse o número 20. Relembrando, marquei a condição, marquei o valor verdadeiro, marquei o valor falso. Testei a condição, 10 é menor que 4? Não, falso. Não fiz o verdadeiro, fiz o falso, que era uma soma. Somei os 3, deu 20. Então, acabamos de aprender como resolver a função se, tá bom? E no próximo bloco, esse aulão do Excel, nós vamos ter 5 partes. No próximo bloco, vocês vão aprender a função PROC-V, tá bom? Abraço para vocês, assiste o próximo vídeo aí, procura aí no YouTube.